Sintonize, aumente o volume do seu rádio. A partir de agora, você passa a ouvir o programa Diário Semanal. Diário Semanal. A apresentação: Adriana Araújo. A notícia de maneira imparcial. Bom dia, Adriana. Bom dia, são 10 horas em ponto aqui na Rádio Itacaiunas. Primeiramente quero homenagear e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, por me conceder a honra de ter. Sempre a gente fala, nós somos anjos de Deus, né? Cada um com a sua missão. Terem vocês aqui comigo para me ajudar a fazer esse programa, que sem a participação de vocês, dos meus colaboradores, dos meus convidados e do apoio que essa rádio me ofereceu, não teria um programa com tanto sucesso como é o Diário Semanal. Quero agradecer a todos vocês. Hoje nós vamos, assim, falar de um tema muito importante, gente. Profissão e carreira. Olha, você tem muito que prestar atenção. Desejar também aos meninos aí do Enem, né? Sorte. Muita sorte, nada de colar, nada de fazer besteira, gente, que às vezes uma imprudência você joga tudo pro alto. Então esquece esse negócio de, eu vou tirar aqui, vou burlar um pouquinho. Não existe coisa séria feita com você burlar qualquer coisa. Seja você mesmo, confie em Deus. Na hora que você sentar aqui e ver as provas na sua frente, você fala assim: Senhor, eu sozinho não consigo. Mas se você estiver aqui me ajudando, me dando sabedoria, eu vou longe. Então entregue para Deus e uma boa prova para vocês. A todos estão hoje enfrentando essa dificuldade que é fazer uma prova do Enem. Não é brincadeira. Para quem estudou é fácil, para quem não estudou, infelizmente, vai pagar para ver, né, o resultado. Eu gostaria de ler uma mensagem só para uma abertura e depois eu quero apresentar a vocês as meninas e os meninos que estão aqui na minha frente. Só fera na área de educação, gente. Segura aí que já eu volto. Realidade vezes você. Apenas uma reflexão. O sonho de todo aluno que estão findando o ensino médio, engajar em uma vida, uma faculdade. A imaginação da sua festa de formatura, sua entrada numa instituição de sucesso profissional. Quem não sonha com isso, não é verdade? Isso é tudo que eles almejam. Porém, não é tão fácil, na verdade. Questionamentos vão surgir ao longo do tempo. Em cada choque que você tiver com a realidade, perceberão que nem sempre o que leram e ouviram farão de fato parte do seu dia a dia. Daí começa uma guerra com você e lá vem o questionamento e as perguntas. Por que a realidade acaba sendo tão diferente do que a gente lê nos livros? Por que a dedicação, esforço, a vontade de trabalhar às vezes não se torna mais importante do que uma carreira assinada diante de uma contratação? Porque a aparência acaba sendo um currículo em certos lugares onde o conhecimento e os valores são desmerecidos. Porque apenas uma ligação de um amigo, de uma empresa, às vezes aquele jeitinho, né, vale mais do que um recém-formado que aprendeu durante anos as suas funções para exercer aquela vaga. Porque existem advogados, administradores, médicos sendo garçons, babás em outros países? Por que formar-se no que ama hoje torna-se perante muitos alunos do ensino médio uma piada? Por que excelentes ideias de novidades de estagiários, auxiliares, são engavetadas nos escritórios dos administradores de empresa? Não é verdade? Por que gestores afirmam que o coração da empresa são seus funcionários e na primeira crise ele é o primeiro a ser demitido? Aqui se identifica uma pessoa de 28 anos, sou formada em administração, pós-graduada em gestão de empresas. Esses foram os meus questionamentos durante anos, mas ao longo do tempo aprendi que ou você procura ser o melhor, dar o melhor da melhor maneira possível, ou nunca esquecendo que desde que você não esqueça que você é um ser humano, ou se adapta a cópias da trajetória de muitos profissionais no dia a dia, que já lhe atendeu mal, que quando você é doente, mal olhou para você no consultório médico, ou foram desonestos com alguém, até enfatizaram, né? Disseram que você faz parte daquele jeitinho brasileiro. Ou como entrevistador que tratou você como um lixo numa entrevista de emprego. Podemos ser profissionais de verdade? Aqueles que honram seu juramento, seu anel, seu curso, sua ética e sua sociedade. Faça a sua escolha, eu fiz a minha. Hoje posso dizer que eu sou o diferencial, pois não quis ser mais uma na multidão.
Digo também que sou realista sem perder o toque de sonhadora, pois eu posso criar ponte para chegar aos meus objetivos. Essa mensagem foi escrita por Maria Eduarda Araújo Brito, minha assistente filha. Ela, uma reflexão, porque ela está dentro desse contexto, né? E eu gostaria de dar um bom dia aos meus convidados especiais. Vou pedir que vocês mesmos façam a apresentação de vocês. Doutora Poliana, por favor, bom dia. Nossa psicóloga que está aqui na mesa. Bom dia, Adriana. É um prazer estar aqui novamente. Espero contribuir com o assunto de hoje. Gostaria que cada um de vocês desse o perfil profissional de vocês, tá, gente? Por favor, Poliana. Bom, sou psicóloga, já conhecida aqui do Diário, né? Com certeza. Atuo também como professora na Faculdade Metropolitana e hoje estou aqui a convite do Pajaú, a convite da faculdade, né? Obrigada. Obrigada a você. Professor. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Adriana, bom dia aos colegas. Eu me chamo Thiago, sou fisioterapeuta e docente da Faculdade Metropolitana de Marabá e é uma grande satisfação estar aqui ao lado de vocês. É um prazer ter você aqui. Doutora Lateia, que já também faz parte do Diário Semanal, né? Velhos tempos, né, Lateia? Verdade. Bom dia, aos ouvintes. Eu queria agradecer, né, pela Adriana, pelo convite, ao Pajaú também da faculdade. E eu sou fonoaudióloga, trabalho na APAI e também sou docente, né? Professor, bom dia. Bom dia, Adriana, bom dia. Eu sou o professor Bruno, docente da Faculdade Metropolitana, né? Tenho uma especialização em Medicina do Esporte e da Atividade Física. E espero contribuir aqui, agradeço desde já o convite, para que a gente possa estar discutindo aqui hoje, tá? Com certeza. Bom dia. Bom dia, eu me chamo Wagner Monatan, trabalho também como professor, educador pelo Grupo Uniaselv, atrelado à Faculdade Metropolitana, e para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês, tá? E também para contribuir, para somar. Obrigado. Vozeirão. Bom dia, professor. Bom dia, eu sou Luiz Henrique, muito obrigado pelo convite de estar participando aqui. Eu sou engenheiro, tenho 2 engenharias, sou administrador de empresas e tenho mais de 10 anos aí com uma atuação como professor. Agora estou no privilégio de estar atuando na Metropolitana e também atuo na gestão de empresas já há mais de 20 anos. Então tenho uma experiência muito forte também como especialista na área de computação voltada para a engenharia. Eu espero por aí poder contribuir com essa discussão nessa manhã. Nossa, nós vamos somar muito. Doutora, professora, né? Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui. Todos já agradeceram, eu agradeço também a oportunidade, Adriana, que esses espaços são muito importantes, desde já parabenizando pela reflexão também, né, que foi lida, é tudo que realmente nós iremos abordar. Eu sou professora também na Faculdade Metropolitana, já há um tempinho, desde 2008, mas também sou advogada, né, atuando aqui na cidade de Marabá e já me tornei marabaense, como eu digo, né? Vim de Belém, mas já me tornei marabaense e essas questões que vão ser discutidas aqui são muito importantes, principalmente para a nossa sociedade marabaense. Então, desde já agradeço e que vamos passar a refletir sobre os assuntos aqui abordados. Muito obrigada. E nós estamos com um programa na internet, uma audiência muito grande, em 3 estados, Tocantins, Maranhão, Pará, e estamos aí com, daqui a pouquinho, serão colocado o áudio do programa no blog, né, que é www.marabadiario.com, e assim você tem acesso depois a ler, a ouvir o áudio das entrevistas. Um bom dia todo especial à minha zona rural, que eu amo de coração, a todos vocês. Eu desejo, assim, vocês meninos e meninas que vieram fazer a prova do Enem, eu sei a dificuldade que vocês enfrentam, eu sei como foi difícil chegar até aqui. Por isso, não tenham vergonha, não se sintam discriminados porque são da zona rural, chegar com uma certa timidez, se achando diferente. Seja você mesmo, você é especial. Então vá em frente, tenha fé em Deus, faça a sua prova, conquiste sua vitória. Não fique preocupado se você é ou não é da zona rural não, tá? Isso é o que alguns ligaram para mim. Poxa, Adriana, a gente chega lá, será que... são pessoas humildes, simples, mas muito bonitas interiormente. O que vale é o caráter da pessoa, não é tanta aparência não, viu, gente? Por isso, se liga na prova. Bem, vamos começar então nossa mesa aqui, maravilhosa. Só meninos e meninas maravilhosas. Rapaz, acho que eu sou a mais... Eu estou com 5.3, né? Acho que eu sou, assim... Professor, estamos juntos na mesma idade?
Estamos na mesma faixa. Olha só, então eu já achei aqui alguém da minha idade. Bem, vamos então falar de educação e carreira. Muito se fala sobre costumes para planejar carreira, sucesso, atitudes, conduta, atalhos. Mas sem dúvida a educação é o item mais considerável para que um profissional esteja sempre em desenvolvimento no mercado de trabalho, seja profissional ou disputado. Assim como uma carreira onde todo um gerente que foi jovem, aprendiz, estagiário, assistente, a educação é importante, independente do seu nível. Afinal, além de diversos conhecimentos, há uma troca de informações e por delas que as pessoas começam a ter suas primeiras experiências. Em sociedade, aprende a conviver com indivíduos, hábitos, opiniões diferentes. Hoje o mercado oferece opções para pessoas com mais variados níveis de escolaridade. Mas a concorrência é grande. Sendo assim, o mais importante é estar disposto e ser o bom e o diferente. Não importa se uma pós-graduação ou um programa de educação para jovens adultos, se você for um aluno que não faz a diferença, o mercado terá lugar para você? Além da educação tradicional, primário, ensino fundamental, médio, superior, entre outros, uma outra maneira boa de um profissional é sempre estar se atualizando, buscando cursos profissionalizantes, contribuir com alguma forma para a sua capacitação profissional, e esse será o nosso assunto de hoje, educação e carreira. E para começar, vou colocar a primeira pergunta à mesa, vocês fiquem à vontade. Também mais no meio nós temos aqui uma novidade para falar sobre a metropolitana, vai decorrer no decorrer do debate. Bem, hipótese de indivíduo bem-sucedido é quem? Do ponto de vista psicológico, viveu bem todas as fases da sua vida? Doutora Poliana, para começar. Bom, primeiro, antes da gente falar sobre o bem-sucedido, a gente pensa no sucesso. Aí a gente tem que ver que o que é um sucesso? Eu penso que a aprendizagem, ela começa desde os nossos primeiros momentos de vida, né? Nós estamos aprendendo nessa relação do homem com o meio, né? Nós aprendemos através de um outro, né? Através das nossas relações, da nossa interação com o mundo. Então, o sucesso em si é uma pessoa que consegue aprender como ela é, se conhecer, um autoconhecimento, conseguir perceber como que ela aprende, como que ela vai se desenvolver, como as facilidades, quais são as suas dificuldades, e a partir disso ir superando as fases da vida. Porque o sucesso é muito relativo. Se a gente pensar que todo mundo que tem uma formação, que acaba chegando na faculdade, tendo um terceiro grau, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, tem sucesso? Às vezes não, porque o sucesso é um ponto de vista individual. Cada ser humano tem um ponto a chegar, né? Tem um objetivo. Então a gente tem que pensar qual é o objetivo daquela pessoa, tratar aquele indivíduo como único. Então, qual é o objetivo dele? Ele conseguiu se autoconhecer, se perceber e assim conseguir tudo que ele queria, todos os objetivos, todas as metas, todos os sonhos dele. Então o sucesso é individual, tem um ponto de vista único, então cada indivíduo vai conseguir definir melhor isso, até onde eu quero chegar e se eu realmente tive sucesso. Mais alguém gostaria de participar dessa pergunta? Fique à vontade. Só complementando o que a professora Poliana falou, eu creio também que dificilmente nós conquistaremos um sucesso profissional se nós não tivermos também um sucesso pessoal, né? O sucesso íntimo do seu eu ali, de você fazer o bem, né, às pessoas e colocar a mão na consciência e falar, poxa, hoje o meu profissionalismo estava ali, atendendo a um paciente e solucionando o problema daquele paciente, né? Então, é preciso dar foco ao que realmente nós queremos, né, para podermos traçarmos essas estratégias e cumprirmos com as mesmas. Mais alguém gostaria de participar dessa pergunta? É interessante também a gente estar observando, né, essa questão de fases da vida, a importância do educador nesse contexto, porque nós precisamos permitir que tenhamos um ambiente agradável para esse desenvolvimento, né, dentro dos aspectos psicogenético, desenvolvimento motor, a gente com a área de educação física, e acredito que aqui na maioria das áreas a gente trabalha muito com a questão do erro. E como a criança recebe esse erro, como é que o professor ele vai contextualizar esse erro. E isso vai fazer parte dessa formação para que ele na frente ele consiga ter um entendimento contextualizado, saiba problematizar, entender todo esse processo, porque muitas das vezes acontece um erro dependendo da característica do ambiente, de que forma que aquele erro aconteceu, eu posso estar ali gerando um trauma ou não. Isso é bem interessante. Também queria contribuir com isso,
somando com a fala da professora Poliana, em relação à questão da identidade, né? Para nós conhecermos o sucesso profissional, entender o que de fato seria isso, a primeira medida seria compreender o que você quer para si, é o primeiro passo. E o que seria esse processo de identidade? A aceitação do eu, do autoconhecimento, né? E logo em consequência a alteridade, que seria o conhecer o outro, o aceitar o outro, né? Em sala de aula isso é bem presente, essa questão da falta de inaceitação. Muitas pessoas entram em um curso de nível superior por achar um preço em conta, por julgarem que é uma profissão fácil de ser exercida. Isso não deve ser levado em consideração como um fim, né? A questão educação é um princípio, é uma base, é um elemento transformador. E quando você enxerga isso como uma meta, como um sonho, é o primeiro passo para você adquirir o teu conceito, a tua aceitação, o teu desenvolvimento social, psíquico. Já aproveitando essa fala sua, aí eu pergunto, o que você acha importante para o sucesso de um bom profissional? Bom, eu queria fazer voltar um pouquinho, porque foi a questão das fases da vida, porque o bom profissional, ou aquele que se considera com sucesso, nem sempre ele pode ter todas as fases da vida com sucesso. Pode ter algumas fases na sua vida que ele tenha temas e tenha que ter. O importante é que, se ele teve alguma fase que ele não se adaptou, ele não foi bem, que ele tenha a flexibilidade de superar essa fase e passar por uma fase de sucesso. E o sucesso é realmente fazer aquilo que a gente gosta, que a gente pode contribuir. Então, como os outros colegas comentaram, para mim o sucesso é realmente fazer o que você gosta e ter uma contribuição, principalmente para a sociedade. Voltando à tua pergunta, o que é importante para o sucesso profissional de um profissional? Primeiro é ele ter a realização naquele sonho que ele teve, ele ter foco no que ele deseja realizar como profissional, uma escolha de carreira, por exemplo, e ele focar e buscar resultado em cima da sua escolha pessoal. Nem sempre o sucesso é ter dinheiro ou ter posses. Ele ter a realização pessoal em cima do que ele gosta de fazer, para mim é mais importante. Eu considero mais importante. Alguém gostaria de participar dessa pergunta também? Eu queria falar um pouquinho, que a gente está falando de sucesso profissional, a gente já pensa logo no adulto, né? Com certeza. Mas a gente tem que ver que esse profissional foi criança. Com certeza. E aí, como que se deu a base escolar dele enquanto ele era criança? Então, eu quero falar assim, agora, especificamente com os pais, né, que estão nos ouvindo. Então, prestem atenção como que essa criança está aprendendo, né? Como que eu, enquanto pai, estou ajudando, estou colaborando com essa criança no aprendizado dela. No aprendizado da escola, no aprendizado das coisas do cotidiano. Às vezes, tem criança que tem uma dificuldade maior em aprender e os pais acham que é preguiça, né? E aí, não é preguiça. Tem pessoas que têm mais dificuldade em aprender. Tem crianças que têm mais dificuldade em aprender. Tem crianças que têm dificuldade na fala. E aí, essa dificuldade perpetua até a idade adulta. E aí, quando a pessoa vai procurar um emprego, no nível superior, isso vai prejudicar o desempenho dela, né? Quantas pessoas vêm me procurar que vai apresentar um TCC, que vai para o mercado de trabalho e não consegue falar corretamente, que tem medo de falar, né? Então, a gente tem que pensar nesse adulto enquanto ainda criança. Então, os pais precisam estar junto com essa criança no dever de casa, na escola, para que essa criança consiga, né, sair seguir a escolaridade dela até chegar o ensino superior. Apesar do pessoal dizer, o povo mais antigo não tinha muita noção em termos de ajudar os filhos. Às vezes tinha sim, tinha mais tempo, tinha mais amor, tinha mais rigidez, até mesmo de quero saber o que meu filho está fazendo, como está indo no colégio. Hoje, a vida está tão agitada, né? Está tudo
A gente corre tanto atrás do dinheiro, do bendito dinheiro do sucesso, que hoje dificilmente tu vê um filho, uma mãe chegar e dizer assim, filha, o que você fez hoje? Como é que tá? Vamos sentar, bora conversar. Como é que foi a escola hoje? O pessoal acha isso até careta na obrigação dos pais, alguns jovens, né? Eu já discordo. Se eu sou careta, então eu vou morrer assim. Porque vamos conversar, o que está acontecendo? Você está com dificuldade na escola? Você teve algum problema com a professora, com alguém? Quer dizer, outra coisa que os pais falham muito quando você falou com um fonoaudiólogo, às vezes é muito bonitinho, você tem um filho, uma filha é uma gracinha, ele vai falar carro, aí ele quer fazer dengo. Gente, eu tô com um problema desse com o sobrinho, mas eu tô para arrancar a orelha do meu irmão no dia que eu achar ele, porque não é possível. Aí o menino fala carro, quer dizer, custa você para, não filho, não é carro, é carro. Fale direito, cobrar da criança, que a criança fica, o próprio pai acha bonitinho, acaba deixando a criança preguiçosa. Futuramente isso é um trauma danado, porque você tem dificuldade, entendeu? Eu já presenciei jovens que estão aí na faculdade, mas estão com sérios problemas para falar, para se apresentar em público, entendeu? Então você tocou num ponto muito legal. Mas alguém gostaria de... E Adriana, isso é muito importante que você falou, a questão da responsabilidade dos pais. Com certeza. Hoje nós vivemos numa inversão de valores. Além dos pais hoje não terem tempo ou não se dedicarem, porque ser pai, ser mãe, ser responsável por uma vida, não é apenas colocar essa vida no mundo ou adotar uma criança, é acompanhar essa criança, é incentivá-la, é inseri-la de fato na sociedade, mas de forma correta, com valores, com moral. E hoje a gente se debate quando olhamos, principalmente a questão do professor, já que estamos falando da educação, muitos pais estão delegando a responsabilidade para a escola. E quanto que valores, minha avó já me dizia, minha afinada avó, já dizia que muitos valores, que caráter se aprende de berço. Com certeza. E nós não estamos vendo isso. Então, quando um professor resolve corrigir, quando um professor, que nós todos somos humanos, não somos máquinas, podemos ser falhos em alguns momentos. Então, aquele aluno que não está sendo acompanhado, que não está sendo incentivado, ele começa a criar algum certo problema ou algum desequilíbrio na turma em termos de comportamento, em termos de maus valores, né, que ele traz. Se o professor, a escola for corrigir, ainda tem pai que se acha no direito de processar, porque só quem pode corrigir é o pai, mas ele não corrige. Exato. Né? A gente verifica cada situação, chamar o professor por nomes pejorativos, como vários casos estão sendo noticiados e filmados, porque hoje nós estamos na era de que tudo é instantâneo, tudo passa na rede social. Pesadelo, você já tem medo até de falar. Aí tem aquela discussão hoje, a educação, a tecnologia ajuda ou atrapalha? Né? Nós sabemos que ela pode ajudar, mas nós sabemos que ela pode atrapalhar, porque a tecnologia pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então aquele aluno pode estar realmente pesquisando na sala de aula, mas ele pode estar no WhatsApp, ele pode estar conversando, ele pode estar vendo sites que não convêm, e menos está se preparando. Só que esse mesmo jovem, e isso nós estamos falando, eu estou falando de uma maneira geral, sem entrar em discussão que classe ele pertence, mas esse jovem, ele não está pensando no amanhã, ele não está pensando de como ele vai ser um profissional amanhã, até mesmo porque tem pais que incentivam, como foi falado na reflexão, um jeitinho brasileiro, e esse jeitinho brasileiro tem que ser exterminado da nossa nação. Nós temos que ter realmente profissionais conhecidos e reconhecidos aqui dentro e lá fora. Então, veja a importância disso. Né? Minha avó já dizia que primeiro os professores são os pais. Exatamente. Né? O que você é a tua base. A escola é um auxílio, mas você não pode acarretar toda a responsabilidade aos professores. Por favor, professor. É interessante, né, a fala da nossa colega, porque eu trabalho no âmbito da educação e se tem a preconcepção que na educação física você não pode ter uma nota vermelha. Então existem alguns pais que eu só conheço quando o aluno tem uma nota vermelha e ele vem cobrar dizer que o filho não merece essa nota.
Mas nunca fez uma visita exatamente. ao professor? Eu entro muito em contato com os pais dos alunos, eu procuro muito estar junto, procuro conhecer, saber quais são essas referências. É muito importante, os pais são referências, né? A gente educa pelo exemplo. Então, e quando acontece isso, né, eu agradeço, converso, fico muito feliz e vou passar os métodos de avaliação, quais foram os critérios e tudo. Aí ele vai começar a ter uma percepção do andamento, como é que está a educação do filho dentro dessa área, porque é interessante essa questão de valores, né? Você tem aquele padrão de nota, de repente foge daquele padrão aí, o pai ou a mãe acha que não está de acordo, né? Porque o meu filho é assim e tal, e vem cobrar. E eu agradeço, eu digo, fico muito feliz por você estar aqui, para você verificar o andamento do seu filho durante as aulas de educação física, como é que ele é, e a gente conversa e o bate-papo fica bacana e ele começa a entender melhor como é que funciona o processo em si. Engraçado. Tá errado? Liga para mim. Mas, Adriana, você tem coragem de ficar em casa? Corrigir, sim. Claro que hoje você não pode mais dar uma palmadinha no teu filho, né? Porque tá aí, né? A cobrança, né? O conselho tutelar e as leis, tudo bem. Mas quando eles estão na rua virando bandido, ninguém quer saber, né? Então, eu discordo de algumas coisas na lei, né? Às vezes a gente cobra muito. Outras vezes, né? Os pais, normalmente, omite mesmo, não querem saber. Então, chegava em casa, tá errado por quê? Por que você está com dificuldade nisso? O que aconteceu? Onde é que está falhando? Está precisando de um reforço? Vamos conversar? Ah, mãe... Não, bora ver. Às vezes, seu professor chega na sala de aula com problemas, eles são seres humanos. Porque o pessoal acha que o professor não tem problema. Né? Ninguém tem problema. Aí chega, quer descarregar tudo nele, por quê? Não, somos seres humanos, a gente tem que se respeitar, tem que, né, cada um fazer a sua parte e dar certo. Está chamando os comerciais? Ó, você vê que o debate está ficando gostoso, tem muita coisa para a gente assim. Posso fazer só uma observação? Com certeza, professor, vai ser um prazer. Como essa segunda rodada eu comecei falando e a pergunta era a questão do sucesso profissional e o nosso tema é educação e carreira. Eu quero pôr aqui, as observações são muito bem colocadas, mas quero colocar que é fundamental para o sucesso profissional uma boa educação, uma boa carreira, que eu dizia, a base dela é a educação, é uma boa formação dentro do que o profissional escolhe. Uma boa faculdade, bons professores, boas experiências profissionais linkadas seu perfil profissional linkado a uma boa educação. Mais na frente, nos próximos anos, vamos também falar a interferência que os pais têm com os alunos, achando que teu filho tem que seguir a mesma carreira e que tem que ser igual a você. Tá errado. Eu discordo. Você está ouvindo o programa Diário Semanal. Apresentação, Adriana Araújo. Bem, eu gostaria de até fazer um comentário aqui com meus convidados, né? Vocês que tomaram café da manhã da Quitanda do Bairro, eu gostaria de saber se está aprovado o médico, né? Então você quer um ambiente gostoso, aconchegante, rústico, bom gosto, é só você vir aqui do lado do Correio na 33, a Quitanda do Bairro está fazendo maior sucesso. São os mesmos produtos da City Pão. Eu gostaria também de chamar a atenção para você que gosta de viajar com conforto, segurança, com bom preço. A Adiante Oil está com uma frota renovada para atender todas as suas exigências. Ela opera em 3 estados, Tocantins, Maranhão e Pará, e agora com a nova linha para Palmas, né, gente? Então, gostaria que vocês pudessem averiguar, até mesmo para ter certeza. Para maiores informações, você entra em contato no 9218 1525 8183 2671 ou 84064916. Conferindo o site é www.janjoy.com.br. Um novo conceito em viajar. E quando você chegar ali na 6, na rodoviária do 6, procura uma loirinha que tem lá chamada Sônia. Bom papo, legal que só. Ela vai te dar maiores informações. Gente boa. Você, além de viajar bem, você ainda vai ser atendida por uma pessoa maravilhosa. Para você, um bom dia aí, Sônia. E vamos continuar o nosso debate. Daqui a pouco eu volto com mais colaboradores. Bem, o papo estava bom, né, professor? Muito bom. E esses meninos aqui prometem, gente, sucesso. Bem, quais as vantagens para os acadêmicos em empresa de celebração de convênios para o estágio obrigatório remunerado? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse assunto. Tiago. Então,
Como eu havia falado, eu sou docente, né, do curso de fisioterapia da Faculdade Metropolitana de Marabá, e nós temos a Clínica Escola, né, que é uma unidade de apoio, né? isso, uma maravilha, que é uma unidade de apoio ao ensino e às atividades de extensão do curso de fisioterapia, né, sendo parte aí do projeto pedagógico do curso de fisioterapia. Então, a Clínica Escola, ela foi criada prioritariamente ali para atender as necessidades dos alunos, né, no âmbito do desenvolvimento das competências, né, a formação profissional desse aluno, e além disso ela propicia a extensão à comunidade. Então, unir o útil ao agradável, né? Os alunos podem desenvolver ali no contexto de prática supervisionada, né? Desenvolver suas habilidades, tudo que foi aprendido ali na teoria em sala de aula, podendo estar aplicando ali no contexto, né? Em um ambiente de assunto acadêmico. Eu estou observando, é uma das clínicas mais modernas que tem aqui, né? Com certeza. De fácil localização, ótimas aparelhagens, né? E nós temos hoje, em média, cerca de 40 estagiários entre 9º e 10º período. Agora, já até aproveitando, Tiago, você pode esclarecer um pouquinho, porque muita gente vai querer conhecer, participar, até porque estão faltando alunos, engraçado. Tem os profissionais, mas não, até porque não chegou ao conhecimento da mídia. Como faz para ter acesso a esse... Olha só, Adriana, nós temos professores especialistas, né, nas áreas traumato, ortopedia, neurologia, neuropediatria, geriatria e uroginecologia, né? Então, todo aquele paciente que tiver precisando, né, houver a necessidade de ter o tratamento, de ter acesso ao tratamento de fisioterapia, ele pode sim, ou ele, ou o cuidador, né, desse paciente, se direcionar à Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade Metropolitana, que fica em frente ao Shopping Pátio Marabá, né, ou então, através do telefone 2101-3995, ele vai ligar, vai agendar uma avaliação, né? E aí, à medida que esses pacientes forem ligando, nós vamos estar encaixando, né? De acordo com a lista de espera. Agora, eu gostaria de deixar bem claro, até para não criar tumulto para vocês, há um perfil, né? Para prosseguir em termos de avaliação. Porque senão daqui a pouco a gente está na DMW aí vai estar lá, ó. E Rio Dai vai estar lá para fazer fisioterapia. Então vamos fazer bem claro. Não, eu gosto de esclarecer, porque às vezes as pessoas, né, abusam um pouquinho. Então vocês estão fazendo um serviço... um serviço à comunidade, né? A comunidade carente. Tem gente que não pode entrar numa clínica de fisioterapia porque não tem dinheiro nem para comer. Mas tem gente que anda de... né? Adriana, a Faculdade Metropolitana, ela presta esse tipo de serviço assistencial da fisioterapia de forma gratuita, né? Óbvio que as portas da clínica estão abertas para toda a população, né? O foco seria a população mais carente, né? Mas assim, deixando claro que ela está aberta para todo e qualquer tipo de pessoas, aí, né? Desde que haja necessidade da fisioterapia. A pessoa ter a consciência, não, eu posso pagar. Isso. Né? Tá certo. É isso mesmo. Mas vamos dar as prioridades. A quem realmente precisa. Tá certo? Tá certo. Nunca eu tô com os médicos aí já passando, falei, olha, doutor, só manda que não tem condições de pagar, porque se dá um jeitinho, né? E Adriana, gostaria de participar, e falando ainda do estágio, ele é muito importante. Às vezes a gente pega alguns alunos, eu estou falando já como professora, né, também, e que fica, ai meu Deus, vai chegar meu período de estágio obrigatório, porque se ele quiser, ele pode fazer um estágio não obrigatório, antes desse período obrigatório, para buscar uma melhor qualificação. Eu vou, para não falar de ninguém, vou dar meu exemplo. Quando eu entrei na faculdade, no meu 2º semestre, eu já fui procurar estágio. Aí dizia, mas que ela nem sabe direito nada, nem estudou matéria de direito ainda e já está procurando estágio. E muitas das vezes eu cheguei em alguns lugares que disseram, não, nós não temos condições de lhe pagar. Eu dizia, não tem problema, eu quero aprender. Mas por que isso? Porque no estágio, né, e como no caso da fisioterapia que foi falado aqui, em todos os setores, de todos os cursos, você tem, você vê na prática o que você estuda na teoria. Então isso é um momento importante para o acadêmico, né, ou para o estudante, se ele for também de nível técnico, nível médio, para ele ter uma realidade, para ele vivenciar uma realidade como é o mercado,
Até mesmo no intervalo nós estávamos aqui comentando um pouco sobre vocação, sobre o que você quer ser na verdade, né? O que você quer exercer, se é você que quer ou é influência de alguém. Então, nesse momento do estágio, é importante para o aluno também conhecer de perto o que é aquela carreira que ele, né, abraçou vai significar, o que é o dia a dia daquele profissional. E para as empresas é muito importante, só deixar claro para quem estiver nos ouvindo, que tem medo de botar estagiário, estágio não é vínculo de emprego, ele não é empregado, ele é estagiário. Entretanto, o estágio tem que ser feito dentro das formalidades legais para não gerar vínculo de emprego, através do termo de compromisso, através do convênio com a instituição do qual pertence aquele estagiário. Ele tem que estar matriculado no curso, não é simplesmente eu como empresária resolver acordar de manhã e dizer, quero ter um estagiário, primeiro que passar na porta eu botar sem convênio, sem termo de compromisso, sem nada. Não, tem que se resguardar, né? E estando tudo certinho, e aquele estagiário estando exercendo as suas atividades de acordo com o curso que ele está fazendo, não gera vínculo de emprego. Então, para as empresas é muito importante, porque ela acaba tendo uma pessoa que está se esforçando para aprender, consequentemente, né, vai contribuir muito para aquele empresário, para aquela empresa, e para o estagiário. Nós temos um lema lá, Adriana, que não basta saber, tem que saber fazer, né? Então, não basta ter teoria na minha cabeça e chegar na hora, porque quando você se forma, quando você recebe o tão dia, como foi feita a reflexão da sonhada formatura, as pessoas não querem saber se você é um recém-formado. Elas vão te perguntar, elas vão te cobrar. Eu estou com várias pessoas com esse problema, porque conseguiu até emprego. Foi convidada a várias empresas, aí esbarrou no medo. Meu Deus, inclusive até a Poliana depois pode até... eu não tenho competência, não tenho prática. É muita responsabilidade. Como é que eu vou pegar esse emprego aqui? Ah, mas você é formado. Sim, mas se não tiver a prática... Não tiver a prática. E serve também para tirar um pouco mais do medo, porque você tendo uma prática, você já conhecendo, dominando, porque uma coisa é teoria, mas na prática, qualquer profissional em qualquer área, muitas vezes, se depara com situações de, mas isso aí eu não vi lá na faculdade. O profissional que diz, não, essa não é minha área, eu vou para outra. O estágio, ele propicia justamente isso, né? De forma que o discente, ele aplique ali a avaliação, as intervenções, né? Para que daqui a pouco ele saia para o mercado de trabalho, né? E aí, será que esse discente saiu ou ele teve toda uma base ali dentro do estágio? Né? Então, o estágio supervisionado ele é de grande importância para o discente. E até para desenvolver melhores profissionais futuramente, com certeza, né? Adriana. Não aqueles profissionais assim que você fala assim, será que eu confio ou não confio? Na verdade, Poliana, gente, eu gostaria que mais vocês participassem dessa pergunta. Interessante, né? A isso, dentro da área pedagógica, a gente dá o nome de praxis pedagógica, né? Que é você aliar sua teoria, embasar para que você possa ter uma prática coerente. E falando aqui um pouco da minha área, a gente encontra sim um pouco dessa questão de dificuldade, porque quando você trabalha com a teoria, trabalha com os livros e os teóricos, os filósofos trazem aquele embasamento muito coerente, quando você vai tentar propor um projeto político-pedagógico, um plano de aula, um planejamento de ensino, vem a dificuldade. E o acadêmico, de repente, ele se vê assim, e agora? Né? Como é que vai ser? Porque eu estou aqui, dentro dessa minha linha de pensamento, eu vou para o meu estágio com uma expectativa. Quando eu chego no meu estágio, eu lido com a realidade. E às vezes é um professor que tem mais de 30 alunos para poder dar conta ali desse processo. Às vezes é a falta de recursos materiais, a infraestrutura. E eu sempre oportunizo essa questão da proatividade. Você tem que tentar, da melhor forma do que você estudou, aliar esse seu conhecimento teórico com a sua prática, para que você não possa fazer com que essa experiência não seja válida.
E muitos eles me perguntam, mas poxa, professor, realmente é complicado porque a realidade é assim e tudo, e a gente tem essa dificuldade? Eu disse, sim, a realidade é essa. Mas se você não pensar num novo paradigma, se você não pensar numa nova forma de fazer, essa realidade não vai se modificar. A gente vai estar simplesmente repetindo e a sociedade não se transforma. Isso que é interessante a gente embasar. Tempo desse eu estava conversando com o pessoal, praticamente essas pessoas que não passam por essa experiência de estágio, nós estamos montando assim, uma fábrica de profissionais praticamente com medo da vida, medo de exercer essa profissão. Quando vai exercer a profissão, as falhas, né? Existem muitas falhas. Poliana? Eu queria contribuir com isso, relembrando um pouco o que a gente até falou no bloco anterior, porque tudo começa assim, a gente falou que primeiro os pais delegam à escola a responsabilidade pelos filhos. Hoje a gente já está numa terceira fase, assim, digamos, que é a escola agora, ela não deu conta disso e ela está encaminhando para os profissionais. Então, hoje a escola pega um aluno que está com algum problema de aprendizagem, de comportamento, encaminha para o psicólogo, para o neurologista, para o psiquiatra, qualquer fonoaudiólogo também, qualquer profissional que dê uma solução, porque ela não dá conta, né? As salas estão extremamente lotadas, a família não está dando conta também desse aluno, delega a escola e a escola tem que delegar alguém. Então, acaba chegando nos profissionais, aí começam as medicalizações e tudo. Aí esse aluno vai sendo deixado muitas vezes, porque antigamente não se tinha essa preocupação, não aprende, então ele está fadado ao insucesso, é o que não vai conseguir se formar, não vai conseguir ter sucesso profissional. Hoje já se tem essa preocupação, né, com os estudos, de pesquisar qual é o transtorno de aprendizagem que ele tem, existe um remédio que pode auxiliar esse aluno, e aí ele vai conseguindo chegar até a universidade. Só que a gente também tem que pensar nesse processo de entrada da faculdade, né? Que hoje o que mais tem no consultório são os problemas de aprendizagem junto com a dúvida de o que escolher para ser, né? Qual a profissão. E isso, porque a gente pensa, eu tenho pacientes que eles têm 16, 15 anos e estão num processo de tanta cobrança, né, dentro da escola para fazer aquelas provas, simulados com 90 questões e, sabe, daquela pressão, e eles realmente, a maioria não tem maturidade para escolher. Né? E chegam nas nossas, né, nos nossos cursos, nas nossas faculdades, com muitas dúvidas, né, despreparados, tanto na questão da aprendizagem, como também na maturidade. Então, o estágio ele vai chegar nessa parte para ele realmente ter um choque de realidade que realmente é aquele curso, né? Porque muitas vezes, por exemplo, da psicologia, a gente chega achando que vai ficar bonitinha, sentadinha num consultório, né? Toda embecada, com ar-condicionado, mas aí você se forma, vai fazer um estágio, você vai para um CRAS, para um centro de atendimento lá no bairro periférico, né? Que tu tem que gastar horas para chegar, que não tem ar-condicionado, que você mal vai ter uma cadeira para atender. É uma realidade dura. Totalmente diferente. Então, esse processo, né, o estágio, ele complementa isso, para que o aluno realmente perceba se é aquilo que ele quer. Porque muitas pessoas se formam, estão na faculdade, vão fazendo um processo de empurrar, né, e acabam se formando por uma coisa que não gostam, não tem dom, não tem vocação, por isso que tantos profissionais aí com um péssimo atendimento. Hoje ia vir 2 professores, mas eu não até quero mandar um abraço, uma nota a eles. Eu não coloquei a mesa porque eu não tinha combinado com vocês na área de medicina. E depoimento de 3 alunos, né, que num estágio ele foi parar num socorrão da vida, né, vamos supor, num CESP da vida e outros mais. Ele disse, eu desisto, essa não é a minha área. Quer dizer, foi choque da realidade. Ele é bem diferente do que você aprende nos livros, né? Então, assim, não só na área, mas em outras. Então depois a gente vai até bater um papo com esses meninos da área da medicina e os professores, que é muito difícil. Entra inclusive a necessidade dos professores de educação básica começarem a desenvolver em sala de aula trabalhos voltados para essa questão da aptidão educacional e vocacional também. Porque o que se tem visto, essa dúvida que os alunos têm em relação ao que serão quando crescer, é uma pergunta que todo mundo faz. O que você vai ser quando crescer? E alguns, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, mas o porquê que eu quero ser isso? Né?
não sabe em si o foco da profissão. Às E vezes entra... acha bonito, não vê? Isso, acha bonito o nome, acha bonito ver na TV, né? E essa necessidade dos professores de educação básica começarem a trabalhar isso com as crianças, né? Mostrar a importância da profissão e como funciona de fato essa profissão. E os pais estarem incentivando esse processo, porque é fundamental. Engraçado que antigamente, no meu tempo, claro, calma aí gente, só 5.3. Quando a gente falava no que os pais perguntavam, toda mocinha dizia: eu quero ser professora. Era lindo ser professora. E ainda é lindo ser professora. Mas hoje em dia é um sofrimento, né? Eu tenho uma filha minha, ela se formou em pedagogia. Eu falei: filha, você vai sofrer na vida. Não faça isso do jeito que está o nosso. Porque é engraçado. Para você chegar a qualquer DR, você tem que passar pelos professores. São os menos valorizados no nosso país. Vocês concordam? Há um desrespeito, salário é uma... né? Vocês têm que se matar em salas de aula, em várias escolas e faculdades, para conseguir viver com um pouco de dignidade. E são os menos reconhecidos. Então eu dizia: você professor, chegou na idade e disse: não vou mais não. Entendeu? Então assim, é muito importante você já começar a ter uma base do que você quer. E é o conhecimento de base que nos define, na verdade, né? Até você chegar no ensino superior. E é o que os órgãos competentes deveriam enxergar com mais valorização, ver com mais afinco essa necessidade de valorizar o profissional de educação, né? Que nós somos a base de tudo. Com certeza. Eu gostaria que o professor participasse. Bom, a questão da desvalorização, né, do professor, essa é uma realidade. Eu digo para alguns colegas professores que hoje ser professor é um trabalho social. Você tem que gostar muito do que você faz e fazer isso com amor, com paixão, porque você gosta de fazer isso, gosta de ensinar, gosta de transmitir o conhecimento e gosta de aprender o que você ensina, que eu também considero muito importante. Voltando aí ao foco da questão da celebração de estágio e as vantagens que aqui existe para o acadêmico e para o contratante, eu vou colocar 2 pontos que os colegas comentaram. Ainda essa semana eu escutei de um aluno que me falou: professor, eu escuto falar que tudo que a gente aprende aqui, na verdade, a gente só consolida posteriormente. E eu respirei e falei: puxa vida, quantas vezes eu já escutei essa mesma frase durante o meu período como professor? Muitas vezes. E tive que confirmar que realmente a teoria é muito importante, mas a prática é que vai consolidar toda a parte teórica do que a gente passou para eles. Principalmente na minha área, era a questão de engenharia, que é a área de exatas. Há uma necessidade muito forte para que passe as experiências práticas, senão não consolida realmente. Então é muito importante para o aluno que ele faça o estágio. Eu, citando o meu exemplo, fiz 2 estágios, não fiz um, fiz 2. Fiz um quando era técnico, quando me formei técnico, e depois quando me formei pela primeira engenharia. E foram fundamentais para a consolidação todas aquelas teorias que eu estava aprendendo. Então, isso para mim foi uma vantagem muito grande. E eu tenho certeza para as empresas que a oportunidade de fazer o estágio, que para elas também foi uma vantagem. Um custo muito baixo e um profissional já trazendo resultados. No meu caso, eu atuava numa área de engenharia de projetos e eu tenho certeza de ter proporcionado às 2 empresas que me deram os estágios resultados bastante significativos. Então fica aí essa questão da pergunta do aluno, que a resposta sim, é fundamental a formação, o estágio para complementação. E as vantagens, tanto para o contratante como para o estagiário, também é importante. O professor respondeu mesmo, realmente. Bem, mais alguém gostaria de participar? Não, né? Então tá. Do ponto de vista da educação formal, teve uma educação formal consistente e sólida? Quem inicia? Em relação à educação formal, essa educação de base, das séries iniciais, a minha formação, quanto pessoa, quanto educador que hoje sou, foi recheada da participação dos meus pais. Eles eram muito rígidos em relação ao meu crescimento, eles se preocupavam muito com isso. Mas, quando eu cheguei no ensino superior, eu fui surpreendido, né? Passei num concurso e consegui vaga para o curso de pedagogia.
e não, peraí, calma lá, é isso que eu quero para mim? Eu me fiz essa pergunta. Iniciei o curso, mas com 6 meses de curso, eu fui convidado a trabalhar numa empresa, numa escola, e para mim foi um divisor de águas. Foi onde eu consegui enxergar que ali era o lugar onde eu queria estar, onde eu queria trabalhar, onde eu queria somar com pessoas, né? A formação de pessoas. Hoje em dia eu posso dizer que a educação formal, a minha educação de base, ela foi suficiente, ela foi o que eu precisei para hoje ser o que eu sou como professor, como educador. Eu gostaria de ter a opinião do professor Luiz. Bom, nós percebemos aqui na Metropolitana, no caso do curso superior, não sei se os outros colegas compartilham, que a educação formal é fundamental. E ela tem que ser uma formação sólida e tem que trazer a base para que o aluno dê continuidade ao seu aprendizado, ao processo do ensino-aprendizado. E a gente percebe que muitas vezes, principalmente uma questão regional, temos que dividir a questão regional. O Brasil é muito grande, as situações são diferentes no sul do estado, do país, com o norte do país. Há uma educação formal um pouco diferenciada. E a gente percebe aqui na Metropolitana que muitas vezes o professor tem que buscar complementar a sua formação, o que ele está no plano de ensino, com um pouquinho da educação formal que vem. Além disso, tem toda a parte que o colega colocou aqui ao lado, do apoio familiar, né, que é muito importante, e isso também quero deixar bastante claro, que a gente percebe que existem formas de tratar diferentes, inclusive por questão social, nas diferentes regiões do país, e que onde há uma maior incentivo para uma educação formal mais rígida numa região e outra não. Na nossa região aqui a gente percebe que muitas vezes os professores, mesmo a gente estando ministrando cursos na área de ensino superior, que a gente tem que buscar complementação. E eu percebo que há uma disposição muito grande de todos os professores me surpreendeu, dentro da Faculdade Metropolitana, de se disponibilizar a buscar também complementação na educação formal, mesmo fora do período normal de aulas. Professor Bruno. Nós podemos entender que possivelmente aquilo que está fazendo falta no nosso acadêmico, no nosso alunado, essa base, é algo que a gente tem que tentar naquele momento sanar. Porque a educação formal, a educação de base, dependendo da onde você esteve estudando, qual esfera, a gente vai ter uma diferenciação, querendo ou não, prestando um pouco atenção nessa questão de base. E eu sempre converso muito e falo com os nossos acadêmicos que não existe o assunto que você vai deixar de lado para ser trabalhado. Se você tem que buscar aquele assunto que talvez você esteja ali com mais dificuldade, para que você possa não pular etapas. E aí tentar sanar esse devido problema. Jamais deixar de lado. Realmente você vai precisar em algum momento daquela base. Apesar de, pela nomenclatura, você estar no ensino superior e tudo, mas a base, a educação formal é a base. Então você precisa que esteja bem embasado para poder dar continuidade. O ensino superior a gente percebe muito, eu percebo muito isso, né? Então, em alguns momentos eu converso e digo, bom gente, vamos trabalhar agora determinado assunto, e esse assunto eu vou precisar de alguns referenciais teóricos. E se em algum momento eu vou e percebo que está havendo uma dificuldade, eu começo a propiciar, buscar, interagir com os conflitos para trazer à tona, para a gente tentar sanar naquele momento ali. Se tiver dificuldade, não é vergonha a gente voltar e pegar esses determinados assuntos e trabalhar. Eu vejo dessa forma. Mas alguém gostaria de participar dessa pergunta, doutora Poliana? Bom, a gente pensa assim que a educação formal é a base, né? É naquele momento que a criança vai entrar na escola, tem um primeiro contato com a educação em si, e ela começa a apresentar suas dificuldades. É ali que deveria se diagnosticar e se prestar atenção nessa criança, se ela tem, porque cada pessoa aprende de uma forma diferente. E hoje ainda a nossa educação está de uma forma que quer que todos aprendam da mesma forma, com a mesma velocidade.
É homogêneo. E a gente sabe que não é isso, que cada um de nós aqui, a gente aprende de uma forma totalmente diferenciada. Tem suas dificuldades, né? E aí acaba que essa criança não é vista, não é observada, porque esse professor muitas vezes não tem uma preparação, ou porque muitas vezes ele está sobrecarregado, e aí ela vai passando, e muitas vezes esse aluno acaba desistindo por conta dessas dificuldades, né? Começa a ser fadado ao insucesso mesmo, né? E uma prova disso é que a gente hoje ainda, a gente se surpreende com, um filho de faxineiro chegou à universidade. Então isso é uma prova de que realmente a gente ainda tem essa falha na educação de base. Era para todos chegarem na universidade de uma forma muito, né, consistente, mas a gente vê que hoje o nosso aluno que entra na universidade, ele tem uma base muito fraca mesmo. E de, às vezes, não conseguir compreender, às vezes não conseguir ler, e às vezes uma dificuldade enorme na escrita, que era pra gente nem pensar nisso, né, na universidade, para ele já chegar totalmente preparado. E aí quem pega os primeiros semestres pega uma dificuldade enorme nesse sentido, porque esse aluno é semi-analfabeto nesse sentido de que tem muitas dificuldades. Aí depois o pessoal fala assim, a universidade que você se formou não presta, porque você é péssimo profissional. Você esqueceu toda a trajetória, né? Não é bem isso. A gente percebe que a formação sólida e consistente, a formação formal sólida e consistente é fundamental para a carreira, a educação e a carreira. E o que a gente percebe hoje é que, infelizmente, o período que estamos passando, essa educação formal não está sendo bem feita. Talvez até, voltando um pouquinho, é a questão da desvalorização do próprio professor, ele não tem recursos, ele não tem um bom ambiente de trabalho, então isso acaba realmente refletindo um pouco lá na frente. A educação formal falha, acaba refletindo na educação e na carreira que a gente pretende passar para os alunos quando chega num período de formação superior. Eu queria comentar, eu também tenho a oportunidade de estar junto com alunos do terceiro ano, né? Primeiro, segundo e terceiro ano em escola pública, e eu estou percebendo que a falta de responsabilidade desses alunos e a falta dos pais na escola, porque eu acho que os pais, eles acham, alguns, né, que tem que ser presente quando o filho está iniciando na escola. Aí depois que passa para o nível médio, eles acham, não, o filho já responde por si, e não responde não. Né? Então, eu tenho, assim, eu trabalho numa escola também pública, né, de nível médio, e a gente vê que os alunos não tem muitos que não querem nada, que acham que aquilo ali, que o fundamental é acabar o terceiro ano, e não é. Então, eu vejo, assim, que os pais, né, mais uma vez, tem que estar em cima, tem que ver, tem que ir na escola, e eu acho que o aluno, a pessoa, tem que também querer por si. A gente vai, quando o professor falta, o aluno dá graças a Deus que o professor faltou. Né? Isso acontece diariamente. E eu fico pensando, poxa, ele deveria estar triste. Porque é um dia que eu estou perdendo do português, é um dia que eu estou perdendo da matemática. Quando o professor está em sala de aula, muitos estão fora, estão no corredor, conversando no celular. Então, o que ele quer? O que a gente quer para a nossa vida? Quando o professor ainda proíbe a entrada do aluno com o celular na sala, ainda é punido, né? Então, eu gostaria de pedir para os alunos que pensem na sua vida. Quer terminar? O que é? Quer terminar só o terceiro ano e tá bom? E vai fazer o que depois? Não, então tem que estudar. A vida é um eterno aprendizado. Então, eu preciso terminar o meu nível médio e eu preciso entrar numa universidade. E dessa universidade, vou fazer a pós-graduação, vou, né, continuar. Então, eu peço que os pais, mesmo que os filhos estejam no nível médio, ainda vá na escola, converse com os professores, porque são pouquíssimos pais que vão na escola quando o filho cresce, né? Quando o filho está no nível médio. E também acho que falta também, sendo bem mais, aquele amor, aquele respeito de aluno e professor, né? Hoje está um absurdo, o professor já tem medo do aluno. Uma falta de respeito. Não pode mais falar que tudo é motivo para processar o professor, ou o professor está estressado já com uma correria, porque ele tem que normalmente dar aula em 10 colégios ao mesmo tempo para poder conseguir um salário digno, aí acaba também ficando sobreestressado. E aqui o exemplo de... Até posso falar, meu irmão,
Poxa, minha irmã, não aguento mais ficar nessa terra aqui. Tô ralando, tô doente, tô carregando peso. Ô, meu irmãozinho, lembra de quando eu te levava para a escola, que você pulava o muro da escola? E você ainda vinha querer me bater? Pois é, meu irmão, desse tempo. Se você não tivesse pulado tanto naquele muro, tivesse ido tanto para a rua, achando que estava abafando com a galera, hoje você estava num carrinho legal, você estava estudando, você já tinha estudado, você estava hoje você podia estar num lugarzinho melhor. Olha aí, ó, teu filho nasceu. Você tem mais um, e aí? Como é que vai fazer? Tem que dar bom exemplo, tem que trabalhar. Mas sabe como é que você vai fazer? Como minha avó dizia, quem não quer estudar, pega um enxado e vai ver o que é bom, entendeu? Então agora você vai puxar madeira, estaca, quando você está puxando nas costas, para você saber quanto é bom, meu irmão. Aí ele baixou a cabeça. Pior que já tá tarde. Eu falei, não tá tarde, mas eu te digo uma coisa. Não quer isso pro teu filho, quer? Aí ele nunca mais, Adriano. Falei, então, serve de exemplo. Vamos para os nossos comerciais? Vamos os nossos comerciais e eu volto já já. Como sempre, Adriano Araújo, você na Você está ouvindo o programa Diário Semanal. Apresentação, Adriana Araújo. De volta aqui no Diário Semanal. Teodoro, você virou assunto da mesa aí. Um abraço aí da Adriana Araújo e toda essa galera que está aqui. Mas, Teodoro, tu mandou uma pergunta muito cabeluda, mas vamos responder, não esquenta não. Bem, mandar um alô para você, dar um alô aí para Sirlene do quilômetro 7. Não esqueci de você não, minha amiga. É impossível esquecer de uma pessoa especial que nem você. Gente, quando a gente está falando, né, em renovar, todo mundo, hoje, final do ano agora, todo mundo quer renovar alguma coisa. E tem aqueles, principalmente pode até renovar o mundo da tua está tão difícil em casa, você faz uma visita ali na Renovar, você troca alguma coisinha e já alegra a mulher. Então, promoção pula-pula, que eu não sei que tanta pulação é essa do seu Sônia. A Renovar pulou novembro, pulou dezembro, pulando outubro, né? E para começar a pagar só em 2016, gente. Promoção em todas as lojas da Renovar, Avenida Antônio Maia, Avenida Antônio Vilhena e Avenida Magalhães Barata. Mas se você quer conhecer aquele gerente assim, olhos azuis, fala manso, um cafezinho legal, um biscoitinho, fala ali com o seu Sônia na Avenida Antônio Maia, tomar aquele cafezinho. Olha que eu tô garantindo o que eu tô dizendo, que se não tiver o cafezinho lá, só ligar para mim. Seu Sônia, parabéns aí e continue pulando aí, viu? Agora, gente, com 3 meses pulando, não dá para ser inadimplente, tem que pagar direitinho, tá? E eu tá de parabéns à Zona Rural, que é um dos melhores clientes que nós temos ali na Renovar. Quando a gente fala hoje em educação, vocês imaginam alguma educação longe da tecnologia? Não, né? Então, quem quiser aí, boa assistência técnica, bons equipamentos, até para auxiliar na aprendizagem, é só você fazer uma visita na Intercom, tá? Na Nova Marabá, Avenida VP 7, Folha 21, quadra 10, lote 17, Cidade Nova, na Rua Najib Mutran. Telefone de contato 3322 3716 91550848. Intercom, melhor tecnologia, melhor preço. Lá você encontra de computadores a tudo que você precisar. No geral, você vai ter. Aí tem bons planos de pagamento. Só você falar com o Emerson ali, que é um menino que eu conheci um dia desse, começando, hoje tem um empresário bem conceituado, que mesmo com a crise, cresceu e está fazendo a diferença em Marabá. Um abraço e até mais. E mandando um alô aí para a VET Plus aí, vocês que querem, né, que precisam de uma assistência técnica privilegiada, a VET Plus está... A VET Plus com um dos melhores laboratórios completo de Marabá. Para um pecuarista que hoje é muito importante, o homem do campo que precisa de serviços veterinários de qualidade, quer valorizar a tecnologia, quer ver novas tecnologias, ver o seu rebanho crescer com qualidade, principalmente na crise de hoje, a VET Plus é a solução. O único laboratório da região credenciado no Ministério da Agricultura, oferece ao seu rebanho exames de brucelose, tuberculose, dentre outros, e não para por aí a VET Plus não. A VET Plus também se preocupa com a sua família, com seus colaboradores e a sua empresa. Ela oferece análise de água e alimento, que hoje é muito importante, isso significa saúde, justamente com os profissionais altamente qualificados e um moderno laboratório. Maiores informações, você ali na VET Plus, você pode dar um ponto de referência. Ministério do Trabalho, logo ali atrás, você passou pela prefeitura, na frente dela lá, você sobe, logo em seguida você encontra o pessoal. Adriana, me dá uma referência maior. É só você chegar lá
e você vai ter um atendimento especial. VET Plus. Telefone de contatos. Gente, voltamos daqui a pouquinho com o telefone de contato da VET Plus. Vamos dar início à nossa entrevista, até porque nós agora temos nosso tempo limitado e nós temos ainda 3 perguntas. É muito importante, mandando um alô aqui para o seu Teodoro. Já já te dou a tua resposta, Teodoro. Bem, na hipótese do indivíduo bem-sucedido, quem, de ponto de vista do mercado de trabalho, teve a oportunidade, a cidadania e a educação, qual a melhor forma de intervenção? Bom, uma questão do ser bem-sucedido e ter oportunidade de trabalho, sim, é fundamental que tenha oportunidade de trabalho. Não vejo um profissional hoje bem-sucedido se não tiver uma boa oportunidade de trabalho. Afinal de contas, ele vai para uma instituição de ensino, ele escolhe, ele passa por todo um processo para aprender e, posteriormente, se ele não tiver uma oportunidade de trabalho, uma boa oportunidade de trabalho, ele não vai ter o sucesso que ele gostaria, né? Que ele planejou para ele. Então, infelizmente, hoje nós estamos passando uma situação bastante complicada, um período turbulento na nossa economia, e isso aí tira bastante a oportunidade dos profissionais que estão chegando no mercado, dos nossos alunos que hoje estão se formando e não estão vendo. Isso não acontece só no Brasil, também está acontecendo em várias outras partes do mundo, né? Que a gente percebe que há uma certa frustração por parte de quem está investindo em si mesmo, que está buscando uma formação profissional mais sólida, e quando ele chega no mercado ele não vê oportunidade de aplicar ou uma oportunidade de crescimento para poder entrar numa boa empresa, para fazer um bom estágio, para conseguir aí consolidar a carreira que ele planejou. Então, está diretamente vinculado, sim, a questão do sucesso profissional com a oportunidade de trabalho. Acho que agora cabe até a gente, né, já enfatizar isso aqui, né, doutora? Para que o Tiago possa até... Mas você pode responder, Tiago, a própria doutora pode responder a pergunta do Teodoro. Eu quero aproveitar e falar sobre o mercado de trabalho, que, bem colocado pelo meu colega aqui, o mercado de trabalho hoje ele está um pouco escasso, né, devido à crise. Mas nós temos, primeiro, que ter esperança num futuro melhor da nossa nação, mas também não se acomodar. Não é porque está em crise que eu não vou buscar conhecimento, que eu não vou buscar estágio, que eu não vou buscar me aperfeiçoar, porque você tem que ter um diferencial. E bons profissionais, ainda mais profissionais que ajudem nesse momento de crise, à sociedade, ao empresariado, eles vão ser sim recrutados, né? Então você tem que buscar conhecimento, você tem que ter atitude de ir atrás, de buscar e não ficar acomodado ou com pensamento negativo. Porque está em crise, então eu não vou estudar. Aproveitar, né, professora, fazer uma desculpa. Eu só vou ficar mesmo no nível médio, ou pior, no fundamental. Porque está em crise mesmo, não vou conseguir me empregar, então não vou estudar. Então nós não temos que ver assim e nem deixar que esse pensamento negativo de crise que os pais possam estar tendo devido a estar passando por alguma dificuldade, como desemprego, deixar contaminar as crianças. Porque aí elas muitas das vezes já não têm incentivo. E aí um pai, uma mãe ou um responsável fala, tá vendo, esse Brasil mesmo não tem oportunidade, é melhor mesmo se matar, estudar, começar logo a trabalhar de qualquer coisa. Então não é por aí. O mercado de trabalho, claro que se tem mais oportunidade, você consegue ter mais ânimo até, né, para buscar cada vez mais conhecimento. E não se iludam, nós nunca paramos de estudar. Quem acha que vai se formar ou fazer um curso técnico e parou de estudar está muito enganado, porque a sociedade te cobra. Há mudanças, principalmente na área da tecnologia, né, constantes mudanças nas leis que muitas das vezes interferem em algumas profissões, e você tem que estar antenado, você tem que estar buscando sempre se atualizar. Então eu vejo que o mercado de trabalho está ruim, mas você também pode buscar alternativas, como quem sabe até ser um microempresário
Eu achei interessante uma vez, Adriana, uma reportagem que eu estava vendo, que tem gente que tem dinheiro, mas não tem ideias de como montar um negócio. Ele tem dinheiro. Então, o que eles fazem? Eles fazem feiras ou buscam jovens estudantes que têm a ideia, que está estudando, mas não tem um dinheiro. Então, eles buscam e patrocinam essas pessoas, se tornam tipo uma espécie de sociedade, de parceria, e assim surge uma nova empresa, um novo empreendimento e, consequentemente, com certeza, dependendo se tiver sucesso, aumenta a oferta no mercado de trabalho, né? Quase que tá igual a pergunta aí do seu Deodoro, né, lá da Laranjeiras, né? E só complementando o que a doutora falou, muitos alunos vêm me perguntar nos intervalos ali de uma aula e outra, professor, mas e aí? Eu estou formando, o que eu vou fazer? Né? E eu respondo, olha, que bom que você escolheu a fisioterapia, porque ela te dá um leque de opções de atuação, né? Então, muitas vezes, uma instituição ela não te absorve, um hospital não te absorve, uma clínica, porém você pode realizar os seus atendimentos home care em domicílio. Você vai até a casa do paciente e você ali desenvolve suas habilidades. Né? E nós temos outras opções e concursos e assim, é o que todos falaram. Você falou de home care, incrível, né? Muita gente desconhece, não sabe o que. O home care é muito mais confortável, né, para o paciente. Coisa, assim, o que eu chamo um antigo temperinho do paciente com o profissional. Da relação terapeuta-paciente. Né, família. Ajuda muito na recuperação, que eu tenho acompanhado alguns trabalhos. As pessoas deveriam investir em profissionais dessa área aqui. Com certeza, Adriana. E nós temos cursos também, né, de home care que podem ser realizados por profissionais e pelos alunos também que estão ali formando, né, para que não saiam da faculdade e não tenham ali nenhum tipo de direção. Então, tem o home care ali para você estar atuando, né? E quanto à pergunta do seu Deodó, ele pergunta o seguinte: e quando os estagiários são melhores do que o próprio profissional? E nós estávamos conversando aqui em um dos intervalos de que eu recebi um paciente na clínica escola, eles são atendidos pelos estagiários sob supervisão de um profissional especialista da área de fisioterapia, e com 5 atendimentos esse paciente relatou uma melhora significativa. Ele pediu para chamar o orientador de estágio, né, e elogiou a estagiária para esse orientador, que no caso fui eu. Né. Com 9 atendimentos, esse paciente ele saiu 100% satisfeito. Né. Então, para você ver, e ele ainda relatou mais, as pessoas têm preconceito com o estagiário, mas eu pude perceber, eu pude vivenciar que não é o que eles pensam, né. Eu fui muito bem tratado, a fisioterapia funciona, né? E olha aqui o resultado. Eu tive um resultado em ser atendido por um estagiário. Ele se sente tão discriminado às vezes os estagiários, não vou citar o nome do estabelecimento, há um órgão aqui em Marabá que tem muitos estagiários. Aí pelo que eu percebi, quando a gente chega lá, a pessoa fala, não, pode botar mais serviço, é estagiário. Pode arrochar, eu até achei assim um ditado pejorativo. Sim. De pessoas tão importantes. Pode arrochar aí que você é estagiário, pode puxar o máximo que puder. Gente, eu falei, são futuros profissionais. Mas num ponto até para eles é vantagem, porque eles vão aprender mais do que você. Ele ficou calado, ele disse, você está me desacatando, eu falei, problema é seu. Você falou, eu respondi. Não é verdade? É isso aí. Talvez ele vai ser um mesmo profissional melhor do que você. Pelo menos ele vai saber ser, assim, a maneira com que ele estava se virando em 10 para tentar entender. E ele não, ele lá no seu escritório como o Deus, né? E o coitadinho do estagiário ali. E Adriana, não pode desanimar, eu não sei qual foi a origem da pergunta, mas se o estagiário é melhor que o profissional, se eu fosse dona da empresa, eu iria contratá-lo, certamente, porque se ele se destacou, é aquilo que nós conversamos nos outros blocos, né? O estagiário, ele tem que buscar o conhecimento, mas ele tem que ter atitude. Com certeza. Né? Ele tem que ter habilidade. Então, ele tem que buscar ser proativo. Então, se uma pessoa proativa, ou seja, aquela que está buscando aprender realmente, e tem estagiário que busca aprender além do curso, aquilo que está ligado a ele, mais algo além, né? Então, tem pessoas que se destacam.
Então, se eu fosse dona de uma empresa e visse um estagiário desse porte, que eu acho que é essa a pergunta, certamente, se tivesse dentro, claro, né, das minhas possibilidades, eu contrataria. Agora, se a pessoa, ela, como estagiária, ela acha que ela é melhor, né, não estamos entrando no mérito se ela é ou não, mas se ela avalia pelo dia a dia dela que ela é melhor e se compara com os profissionais que estão lá, ela faz o trabalho dela, ela busca o conhecimento, porque esse conhecimento vai ficar com ela para sempre. E se ela foi efetivada, ou seja, porque muitos estágios, esquecemos de falar isso, tem estágios que a pessoa vai fazer e acaba se destacando e aquele empreendimento acaba efetivando, ele vira funcionário com carteira assinada, né? Acaba o contrato dele de estágio e ele é contratado como funcionário. Mas se isso não ocorrer, né, professor, como você falou, temos um leque de oportunidades. Quem sabe ele não abre o seu próprio negócio ou busca uma outra saída, uma outra atividade que ele possa oferecer à comunidade, e assim ele vai construindo a sua própria história, que é um dos princípios também que a gente passa para os nossos alunos. Cada um tem que construir a sua própria história. Mas acho que a pergunta do Deodoro, né? Eu acho que se resume numa coisa. Acontece, né, de você entrar numa empresa, fazer um estágio, aí tem o gerente, e às vezes você demonstra que você é bom, e o gerente se incomoda às vezes. Acontece, infelizmente, existe, né, essa rivalidade ainda hoje, né? Acho que era mais ou menos isso que eu queria saber. Aí, no caso desse, o que você diria pro Deodoro? Olha, eu concordo com o que a professora falou, né? Eu também o contrataria, né? Eu o efetivaria também, se acaso, né? Se fosse dentro das minhas possibilidades. E se eu visse também que estaria dando resultado, né? Com certeza. Ô Deodoro, a situação simples. Se o estagiário percebe que ele tem competência maior e pode trazer um resultado melhor e não é reconhecido, procure outra empresa que te reconheça. No caso, se perceber que é uma arrogância excessiva por parte do chefe, que ele se sente ameaçado com relação ao conhecimento do estagiário e não reconhece o estagiário, novamente, procure outra empresa. Buscar a valorização profissional sempre, né? Sim, claro. Professor Bruno. Essa é uma situação que nós vamos encontrar muito em diversas áreas, e nós, enquanto profissionais, eu sempre digo que nós temos que ter o olho clínico, né, em relação a isso, porque você percebe sim que aquele estagiário está o tempo todo buscando conhecimento e intervindo de forma proativa. Eu faço minhas palavras de vocês também. É uma pessoa que a gente quer ter no nosso time. Por que não? Então, se é alguém que está trazendo, está agregando um valor, está trabalhando de uma forma diferenciada, por que não? Eu não vejo como você, por uma questão, pode ser que o gerente, seja lá, coordenador, fique constrangido pela situação de alguém estar mostrando mais serviço ou coisa do tipo, como trabalho diferencial, mas paciência, né? A gente... Eu não aconselho usar aquele jeitinho brasileiro de que, né, que todo mundo exatamente, porque já começa mal, né? Exatamente. Tem que ser jogo limpo. Luiz? Não. Wagner. Gostaria de ouvir a sua opinião, Wagner. Sim, eu queria até fazer mérito a um exemplo. Eu trabalho numa empresa desde os meus 18 anos de idade, numa outra empresa. E eu entrei como estagiário lá, né? E logo em seguida fui contratado como professor da educação do ensino fundamental 1, para turmas de alfabetização, em seguida para turmas do fundamental 2, até chegar ao cargo de coordenação. E assim, mas tudo isso depende muito da questão de uma gestão democrática, do patrão, né, enxergar que o funcionário está ali não com o intuito de tomar o lugar dele, mas sim com o intuito de contribuir para o crescimento da empresa. Tá certo. Alateia, você gostaria de dar a resposta do seu... Por favor, a doutora Alateia vai responder a pergunta. Agora é da OSPB, né? Veio uma lembrança assim bem boa da minha época que eu estudava. Eu tive essa disciplina, OSPB, e era
Era até a professora de história que ministrava também o Olha, os curso. meninos jogaram para ela pelo tempo, mas isso não é verdade, Tiago. Maldade, Tiago. Bora lá, nós duas estamos na mesma fase. Que é a Organização Social Política do Brasil, né? Eu não sei porquê, realmente eu não sei porquê que terminou, né? Que essa disciplina não existe mais nas escolas. Mas na minha época foi muito interessante essa disciplina, porque se discutia política na escola, né? E hoje em dia não se discute, é muito, muito difícil. É incrível, né? E aí quando a gente se discute política, todos crescem, né? Claro que respeitando a opinião do próximo, porque às vezes quando a gente se discute política, eu acho que o dono da verdade, não é. Né? Porque, política, religião e futebol é complicado. Mas discutir de uma maneira sadia a política dentro da escola era muito bom, e eu gostava dessa disciplina. Agora, eu acho que se tivesse continuado, a gente talvez até tivesse melhores políticos, né, no nosso país, né? É verdade. Porque pelo menos a gente saberia como melhorar, né, a questão do voto, talvez, eu imagino. Mas ia ter menos jeitinho brasileiro na política, não é verdade? Com certeza. E, Adriana, é interessante botar um pouquinho mais aí de pimenta nessa discussão. Eu sou baiano, eu adoro pimenta. É que eu estava vendo ultimamente uma enquete que foi feita ao vivo, então não deu para manipular, né? E sobre a implantação de escolas militares. Elas estão voltando, né? Escolas militares. E eu digo de passagem que eu estudei numa escola militar. Eu espero que então, volte logo, porque eu também quem estava fazendo a reportagem, isso está nas redes sociais, então quem está acompanhando está vendo, tentou ridicularizar as escolas militares, falando que como é que vai botar todo mundo em ordem, botar para cantar hino nacional. Então, com certeza, essas matérias que eram do SPB devem estar sendo discutidas nessas escolas militares, questões políticas, e começou a ridicularizar e botou uma enquete para que ao final do programa fosse aberto e ver quantos apoiavam e quantos não aceitavam escolas militares. E foi 90% disse que concorda, não só concorda, como colocaria seus filhos na escola militar. As pessoas têm que aprender a voltar para usar a disciplina, porque a disciplina é importante. Você vê, não estou puxando, né, para o lado de claro, mas você vê que o militar, ele tem disciplina. Até a maneira com que ele se comporta, você vê a postura, né, a postura em todas as áreas, né? Eu tenho lidado aqui com vários vem aqui na área da medicina, direito, vários. São pessoas britânicas em horários, em postura, em respeito. Poxa, a gente tem que respeitar alguma coisa, tem que aprender, pelo menos agora usa se quiser. O próprio lema da nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Então, sem ordem. É engraçado, ainda era do tempo que eu puxava pilotão, né? Calma, gente, não é pilotão da escola, não tem nada a ver, não. Então eu adorava, chegava na frente da escola, mas era tão legal, eu tinha que reunir todos os alunos. E a professora sabia o nome de cada um, né? Não errava. Hoje, você pega o nome dos teus alunos e fica assim, não sei, talvez nem pela lista, acho que, né, não tem mais quase chamar. E a gente cantava o hino nacional. Parece que dava uma emoção, é uma coisa que mexia no coração, assim. Eu não sei, cada vez que tocava o hino nacional, eu sentia automaticamente vontade de botar assim a mão assim no coração, sabe? Eu me sentia importante, assim. Hoje, se você fizer isso, vão dizer, paga no mico. É triste, né? Saber isso. Bom, eu sou do tempo que a gente ficava em filas, cantava o hino não nacional não, e posteriormente a gente ia para a sala de aula. Eu gostaria de esse é um tema que eu considero abrangente, que a gente poderia até discutir numa outra ocasião. Com certeza. Porque antes do SPB, Organização Social e Política do Brasil, existia uma outra disciplina que chamava Educação Moral e Cívica, que veio antes disso. Essas duas disciplinas, posteriormente, a gente pode discutir isso depois, por que elas foram tiradas do currículo. Existe um motivo que o Ministério da Educação, através das suas diretrizes, tiraram do currículo de ensino essas duas disciplinas. E existe realmente uma motivação para que o brasileiro não discuta política ou não entenda do processo de política. Eu quero até abrir que existe uma enquete não, existe até, está passando atualmente pelas redes sociais e pela internet, uma proposta para que se ensine a Constituição brasileira.
para os alunos. Coloque isso como disciplina, entender qual é a Constituição, quais os direitos, quais os deveres do cidadão. Eu acho isso muito válido. E nós vamos ter, assim, profissionais, né, bem esclarecidos futuramente. Gente, nosso tempo está acabando, mas nós temos uma última pergunta, para depois a gente... Os comerciais? Os nossos comerciais. Você está ouvindo o programa Diário Semanal. Apresentação, Adriana Araújo. Bem, já Belchó, né? Ô, Belchó. Fala aí, Thiago. Belchó. Ó. Rapaz, errei teu nome, mas não foi culpa minha dessa vez, não. Foi do Thiago, viu? Thiago é um velho Belchó, cabelo branco, cabelinho, cabeça branca, assim, gordinho. A gente vai, né? A gente vai levando. Amigo, desculpa aí pelo erro, tá? Mas foi muito legal saber que você está curtindo o programa junto com a gente, né? E tomando assim, a gente tá aprendendo com você e você aprendendo com a gente. E vamos para a nossa última pergunta para a gente concluir essa mesa maravilhosa. Olha que nós tínhamos um assunto para falar o dia todo, né? Você vê, mas infelizmente, amigos, só tenho 2 horas. Deixa a coisa melhorar, a crise passar que a gente vai para frente. Educação, visando as competências. Como preparar um aluno para uma melhor orientação vocacional no âmbito da escolha profissional? Quero a opinião de cada um de vocês. Eu posso fazer um relato? Pode sim, com certeza, fique à vontade. É assim, quando eu estava no ensino médio, tem aquela famosa, o que eu vou fazer, né? Que na minha época era convênio. Eu estava no convênio e aí, o que eu vou fazer? Aí o meu pai trabalhava numa universidade e surgiu o curso de fonoaudiologia. Na mesma hora minha mãe foi vamos ver o que é ser fono. E aí eu fui estudando, fui sabendo o que significa fonoaudiologia. Entrei, fiz o curso, gostei, né, demais, porque eu acho que a gente tem que se identificar. Passei pelos estágios, porque dentro da fonoaudiologia, né, tu pode trabalhar em várias áreas. E eu fiz estágio em várias áreas, para poder saber em qual que eu ia me identificar. Eu me identificava mais. E aí fiz o estágio, quando eu acabei o estágio, acabei meu curso, e aí eu dei a sorte, né, também, de trabalhar onde eu estagiava. E aí até hoje eu tô nessa área. Então, assim, aqui voltando à pergunta, essa orientação vocacional, eu fiz um teste vocacional, acho que era psicólogo, né? Eu acho que ela era, porque ela não se identificou como sendo, mas eu fiz um teste vocacional, pelo menos para saber que área, né? Que se era, na minha época era CB, CE ou CH, para onde que eu ia. E foi bem interessante. Eu acho que a gente, quem está em dúvida, tem que procurar acho que é psicólogo, né? Para fazer esse teste vocacional, para dar um norte. Porque às vezes as pessoas estão terminando também tão cedo, né? Às vezes com 15, 16 anos já terminaram o 3º ano. Não tem maturidade ainda para escolher, nem para saber o que é. Então, acho que fazer um teste vocacional é interessante. A Ana Teja, inclusive, contribuiu com a fala dela, a doutora Poliana. E tu já aproveita as tuas considerações, Poliana? Não sei. Bom, a gente pensa que realmente quando o aluno ele entra, né, nessa fase de escolha da profissão, ele não está preparado até por questões de maturidade mesmo. O ideal seria o psicólogo, né? Mas a gente sabe que isso é uma realidade que não existe no nosso Brasil, de ter um psicólogo nas escolas, e também a orientação profissional hoje não é tão barata, né? Não é tão acessível a todos. Então, o que eu aconselho para quem não tem a oportunidade de estar procurando um profissional? É informação. Hoje a gente tem internet, nós temos os sites, a gente consegue pesquisar, como você fez a questão dos cursos, né? E ir atrás e saber o que é cada curso. E a gente tem que pensar também que não basta esse aluno ir se formar, sair para o mercado de trabalho, se a gente não pensar que não é só a teoria e não é só a prática. Ele tem que trabalhar também as questões pessoais, né? Primeiro, o autoconhecimento. Segundo, as relações, porque esse profissional pode saber a teoria perfeitamente, ele pode ter uma prática maravilhosa, mas na hora que ele chega nas relações interpessoais dentro desse mercado de trabalho, na parte da que a gente chama de inteligência emocional, de lidar com os problemas, lidar com o estresse, ele não vai ter habilidade. Então, ele não vai ser um profissional com sucesso dentro da sua carreira.
Então, além da prática, além da teoria, ele tem que trabalhar assim mesmo para que ele consiga ser um profissional mais completo e ter sucesso. Obrigada, Adriana. Eu quero só complementar o que as colegas falaram. Eu vou mencionar 3 elementos que, né, eu escolhi ali durante a minha vida acadêmica, né, e até antes de entrar na faculdade. O primeiro deles foi a escolha. Então, eu precisava escolher o que me realizava profissionalmente, do que realmente eu gostava profissionalmente. O segundo, como que eu iria manter essa relação? A gente sabe que hoje ninguém vive no mundo sozinho, né? Então nós precisamos manter um bom relacionamento interpessoal, né? Para que a gente consiga galgar aí. E o terceiro seria o foco. A gente não perder o foco ali no que você se propôs, no que você traçou de estratégias para a tua vida acadêmica e tua vida profissional. Então esses seriam os 3 elementos aí para um grande sucesso. Que nota você dá para o programa? 10. É suspeito eu perguntar, mas, né? Professor Bruno. A questão relacionada às competências, orientação vocacional, a gente sente dificuldade quando a gente percebe que na beira ali do ensino médio e tudo, na porta já a pessoa tem essa indecisão, essa confusão. Então, deixo aqui para vocês uma orientação a respeito disso, sempre estar procurando interagir com esses profissionais da área, para você perceber um pouco, mesmo que através de uma forma de discurso, um diálogo, a realidade deles. Você entender, isso é uma orientação que pode ser muito útil para quem tem aí. Eu vou deixar um link aqui também de um documentário muito interessante na questão de educação, que é Quando Sinto Que Já Sei. São novas formas metodológicas de você estar colocando o alunado em prática para que ele entre em contato com essa realidade. Outra coisa, está de parabéns. Professor Luiz. Professor Luiz, por favor. Bom, com relação a gente preparar o aluno, né, com as competências que são necessárias para a escolha profissional dele, eu acho que o que nós podemos fazer é esclarecer claramente para ele todas as competências e tudo que ele vai realizar como profissional posteriormente, para que ele possa vir a fazer a escolha certa. Hoje nós vimos alguns exemplos aqui, citados pelos colegas, de pessoas que chegam na fase do estágio e verificam que lá não é o que ele quer fazer. Então, uma frustração muito grande, um investimento muito grande, tanto de tempo como de dinheiro, para chegar lá na frente e falar, olha, essa não é minha escolha, e recomeçar tudo de novo. Então, a forma que nós podemos orientar, né, o aluno é mostrar claramente, durante a evolução do curso, mesmo eu ministrando no 4º, 5º, 6º período, as minhas disciplinas na Faculdade Metropolitana, eu deixo muito claro isso com os alunos. Alguns alunos vêm, eu queria aprender isso. Eu falei, para quê? Isso vai ser necessário para você? Invista realmente naquilo que você vai usar. Invista seu tempo e seu dinheiro naquilo realmente que você gosta de fazer e que você vai fazer com prazer para que você tenha seu sucesso profissional. Obrigado. Professor Wagner, por favor. Nós estamos com 2 minutos. Bem, são as escolhas que nos definem, certo? E acredito, só contribuindo com a fala dos professores, é interessante lembrar que as escolas, tanto particulares quanto do município, elas têm se preocupado em colocar nas escolas os psicopedagogos, que também desenvolvem esse papel em parceria com os psicólogos, né, de conseguir puxar os alunos e tentar identificar qual é a vocação que eles têm. Então, assim, tem sido abertos os olhos para essa questão. E é válido ressaltar, nós, quanto educadores, temos esse papel de, além de educar, de transmitir um ensino sistematizado, também de desenvolver nos alunos essa questão de estar enxergando o que eles querem para o futuro deles. Doutora Andreia. Bom, como já está acabando o programa, só reforçando o que todos falaram, não vou repetir, apenas sugerir que você faça aquilo que mais você entender que é o que você gosta, porque nada mais prazeroso do que fazer o que gosta. Eu tenho certeza que a Adriana está aqui no programa fazendo o que ela gosta. Então, além da busca do conhecimento, quando nós fazemos aquilo que nos dá satisfação, com certeza o trabalho rende mais. E busquem também saber quais são as novas profissões que estão surgindo. Não se ficar fixado só naquelas que já tem, advogado, médico, enfim, né, profissões. Mas temos na área da tecnologia, por exemplo, várias
várias novas funções surgindo. E desde já agradecemos a oportunidade e desejamos muito sucesso para a galera do Enem, né, que está fazendo agora, e que Deus os ajude, dê sabedoria necessária, que no final vai dar tudo certo. Bem, eu gostaria de agradecer à Faculdade Metropolitana, né, todos aqui representando, né, a doutora Poliana Guimarães, a Andreia, você brigou com o professor que ele botou o teu sobrenome, né, errado, Tiago, professor Luiz Henrique, professor Wagner, a professora Lateia e o Bruno. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, professores maravilhosos. Mas eu quero fazer um pequeno comentário. Félix, enfim, a todos vocês, a todos os meus ouvintes, não só Maranhão, Pará, Tocantins, mas na internet. Eu quero dizer para vocês, é um programa simples, humilde, mas feito com amor, com carinho, com credibilidade, com imparcialidade. E é com a contribuição desses profissionais que todos os sábados estão aqui comigo, é que acontece o Diário Semanal. Então vocês são o Diário Semanal em pessoa, maravilhosa. E meus ouvintes que me dão essa credibilidade. E você quer ouvir o áudio dessa entrevista? É só ir no site www.marabadiario.com. Devo estar botando o áudio a partir de segunda-feira e vocês passam a ouvir. Quem tiver alguma dúvida, né? Depois a gente pode estar voltando novamente à mesa. E que Deus me abençoe, que sábado eu volte com um tema cada dia melhor. Obrigado a todos vocês por me permitir entrar na casa de vocês e fique com Deus até sábado. Pedro Marcelo, valeu pelo apoio, minha filha, obrigado pelo apoio. O gordinho aqui, Eliseu, que é o chatinho da turma aqui, obrigado pelo apoio. E a todo o Grupo Correio, até sábado, se Deus quiser.